ressurreição e reencarnação. 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, nela não acreditavam. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, pois possuíam somente noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que tinha vivido poderia reviver, sem se dar conta precisamente da maneira como isso poderia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais judiciosamente, reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos do corpo estão desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou um espírito à vida corporal, mas num outro corpo, recém-formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo suas crenças, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois João tinha sido visto criança e conhecia-se seu pai e sua mãe. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém saberia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Pode ele voltar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos surpreendais pelo que eu vos disse, que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer, e escutai a sua voz, mas não sabereis de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: o quê? Sois mestre em Israel e ignorais estas coisas? Em verdade vos digo, que contamos somente o que sabemos e damos testemunho somente do que vimos. E, no entanto, não recebeis nosso testemunho. Mas, se não credes quanto vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versos 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas poderiam reviver sobre a terra é encontrado em muitas passagens dos evangelhos, notadamente naqueles relatados acima. O Evangelho segundo o Espiritismo de Estudo, capítulo 4, versos 1 a 3.
Se esta crença fosse errada, Jesus não deixaria de combatê-la, como já combatera muitas outras. Longe disso, sancionou-a com toda a sua autoridade e coloca-a em princípio e como uma condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não vos surpreendeis pelo que vos digo, que é preciso nascer outra vez. 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo continha simplesmente: não renasce da água e do Espírito, enquanto que em certas traduções, do Espírito foi substituído por do Santo Espírito, o que não corresponde ao mesmo raciocínio. Este ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como isto será um dia constatado sem equívoco possível. 8. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é igualmente necessário se ater ao significado da palavra água, que não era empregada na acepção que lhe é própria. O conhecimento dos antigos sobre a ciência física era muito imperfeito. Acreditavam que a terra tinha saído da água, e é por isso que olhavam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis se diz: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre os céus se juntem num só lugar e que o elemento árido pereça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água tornou-se o símbolo da natureza material, assim como o espírito, o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que no princípio elas foram entendidas. Esta interpretação, aliás, se justifica por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito dele independe. 9. O Espírito sopra onde quer. Escutai sua voz, mas não sabeis de onde ela vem, nem para onde vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que promove a vida a quem Ele quer, ou como a alma do homem. Nesta última acepção, não sabeis de onde ela vem nem para onde vai, significa que não se conhece nem quem foi, nem quem será o Espírito. Se o Espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele vem, pois conheceríamos seu começo. Em qualquer dos sentidos, a passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, consequentemente, da pluralidade das existências.